Boa noite. Eu queria falar sempre a mais perto de vocês. Todo mundo está me escutando? Quem está aí no fundo? Boa noite a todos. Pelo menos fazer assim que eu retorno essa casa. Eu fico feliz por esse convite. Ultimamente, assim, eu tenho me reportado muito ao estudo das palavras. Eu achava curioso, tinha coisas que eu não entendia, tinha coisas que minha compreensão não chegava assim à profundidade da mensagem de Jesus. E eu comecei a chegar a outros livros de outros estudiosos e comecei a pesquisar a questão das palavras. E vi que tem muitas coisas interessantes que a gente precisa, quando a gente está na casa espírita ou qualquer outro ambiente para estudar as palavras de Jesus, que precisa se dar algumas informações para que também quem esteja escutando as palavras possa compreender melhor. Tá? Assim, eu tenho visto assim ao longo do tempo que as palavras são nos ensinam de uma maneira muito automática, certo? E a gente acaba passando a mensagem tão bonita de Jesus, ela acaba não penetrando nos nossos corações, né? que é uma das mensagens dessa palavra de hoje. Então isso me preocupava muito, né? Então ficar muito mecanicamente estudando essas palavras. Eu comecei a pesquisar entre os autores, né? E descobri algumas coisas que eu quero compartilhar essa noite com vocês. Tá certo? Por exemplo, quando Jesus, desde muito jovem, ele viveu na região da Galileia, na cidade de Nazaré. Essa cidade tinha um grande lago, era cercado ao redor de Nazaré, era cercado por montes escarpados, que Jesus, desde muito jovem, ele ia sempre às tardias, quando o sol estava se pondo, ele subia aqueles montes e ficava em êxtase, em comunicação com Deus, com o divino. E ele, como já é um espírito bastante evoluído, ele veio com essa mensagem, ele era o governador do planeta Terra, ele veio com essa mensagem de divulgar esse lado do reino de Deus para esse povo que naquela ocasião já estava preparado para ouvir as suas mensagens. Assim, houve toda uma preparação desde a vinda de Jesus, desde que Maria estava esperando Jesus, houve essa preparação toda, as profecias, os profetas já anunciavam a vinda de Jesus, então já esperavam. Então, quando a população já estava em condições de receber essas informações, Jesus foi colocado no plano terrestre para acesso às informações. Então, quando ele estava ainda nos montes, em comunhão com Deus, ele ficava maravilhado com as informações. E quando ele descia, às vezes, depois do pôr do sol, às vezes altas horas da noite, às vezes ao amanhecer do dia, ele ficava nesses montes. E ele ficava imaginando como é que eu vou passar essas informações para esse jeito, que a maioria é formada de pessoas simples, de agricultores, de pastores e de pescadores. As pessoas, a maioria das pessoas que povoam essa região da Galileia. Ele fica, meu Deus, como é que eu vou ensinar essa gente para que o meu ensinamento seja assimilado por essas pessoas? E ele, como ele era um profundo conhecedor da alma humana, ele veio a ideia, logicamente, brilhante dele, de passar essas informações através das parábolas. O que são as parábolas? São comparações que se faz tanto da natureza como da vida daquela gente que povoou aquela região. Porque a maneira que ele tinha de chegar àquelas pessoas era de uma maneira simples, mas com informações vivas que atraíssem, que as pessoas fossem atraídas por essas informações. E assim, diferente do que se pregou ao longo do tempo, que as palavras de Jesus eram alegorias. E na verdade elas não são alegorias. O próprio Santo Agostinho, ele estudava e entendia as palavras tipo alegoria, ou seja, ele pegava uma palavra de Jesus e tentava, como se fosse uma coisa codificada, ele procurava decodificar essas informações. Então, cada
palavra ele ia decodificando como se assim Jesus tivesse feito através de uma alegoria. Isso não é verdade. Tá? Jesus, quando falava para a multidão, ele sabia exatamente o que ele queria passar, informações. E ele passava de maneira extremamente clara. Tá? Ele poderia até usar uma metáfora morta, mas ele optou por passar todas as palavras por metáforas vivas. Tá? E sem abstrações. Tá? Ele não usava nada de abstração justamente para não deixar confusa a cabeça das pessoas. E as palavras elas eram tão simples na sua colocação que às vezes o que suscitava nas pessoas era a dúvida na sua aplicação. Tá? Indiferente de que muita gente pensa que Jesus está muito preocupado quando ele falava em parábolas, preocupado com a parte moral. Logicamente, toda a palavra de Jesus ela tem um conteúdo moral. Mas Jesus estava muito mais preocupado na consciência do ser. Ou seja, porque se a pessoa ficasse na área da moralidade, poderia não aprofundar os seus conhecimentos e não assimilar efetivamente seus ensinamentos. Mas quando ele cria na pessoa consciência naquele ser, aí é onde acontecem as mudanças. Pois bem, então a gente já descarta, como muitos livros ainda falam, que Jesus falava em parábolas, em alegorias, Jesus nunca falou em alegoria. Embora os evangelistas, os próprios evangelistas, alguns deles, pegam as parábolas e tratam como se fossem alegorias. Certo? Mas isso não é verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Jesus era tão claro que ele dizia assim, não se constrói uma cidade, tá certo? Num monte, quando se quer esconder essa cidade, tá certo? Ele dizia, aonde há um cadáver, sempre aparecerá os ladrões. Tá? Ao dar esmolas, tá? Não toque trombetas. Porque às vezes existem coisas mais claras do que essa, né? Quer dizer, quando dá esmola, faz na tranquilidade, na surdina, né? Não deixa que a tua mulher vai falar na esquerda, né? Ele era muito claro nas coisas, não tinha dúvida, porque ele podia falar de uma forma abstrata, ele não falava. A forma que ele falava nas suas palavras era de forma bastante clara. Certo? Então, assim, por conta disso, certo? Por conta de alegorias, é que existem algumas outras religiões que, por conta de algumas palavras que elas tiveram dúvida, porque foram tratadas como alegorias, que acontece, por exemplo, com um povo judeu que ainda espera a segunda grande Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque existem algumas parábolas que elas deixam a entender que Jesus vai voltar. Por um erro que foi passado há algum tempo. Como é que aconteceu nesses erros? Tá? As parábolas, primeiro, Jesus não deixou nada escrito. Tá? Não deixou nada escrito. Então, como Sócrates também não deixou nada escrito. Algumas coisas que a gente conhece de Sócrates foi deixado por seus discípulos, né? Platão, Aristóteles, os demais sobre obra. Jesus também não deixou nada escrito. Pois bem. Então, quando foi escrito os evangelhos, os quatro, tá certo? Os evangelistas, tá certo? Eles pegaram as informações através de uma tradição oral. Ou seja, era uma história que foi passada de pai para filho, de pai para filho, e assim foi sucessivamente até chegar nos evangelistas. Se vê que alguns evangelistas viveram praticamente na época de Jesus, como Lucas. Mas mesmo assim nada foi anotado. Então as informações chegaram até os quatro evangelistas através de uma tradição oral. Pois bem, então os estudiosos observam que dentro dessa tradição oral, o que aconteceu? Algumas palavras a gente observa que ela não tem uma aplicação prática, que elas são divididas, elas aparecem de uma maneira com o evangelista, de outra maneira com outro evangelista. Tem palavras que elas não batem uma com a outra, tá certo? Então o que eles imaginam? Isso aí se perdeu ao longo do tempo. E a gente sabe, quem trabalha com criança, que a gente faz aquela brincadeira de telefone sem fio, né? A gente diz uma coisa para o menino, que diz uma coisa para o menino, quando ela chega no final, completamente
que quando ele escreveu o Evangelho, quando escreveu o Evangelho, passou uma geração completa, por 60, 70 anos. Você imagina só, com a informação hoje que a gente passa para uma pessoa, hoje que é qualquer um disso, a gente chega com outra pessoa, que conta para outra pessoa, quer dizer, ela já chega totalmente diferente. Você imagina só uma informação dessa que não tinha nada escrito, como ela chegou 60, 70 anos depois. Tá? E se observa também que alguns dos evangelistas, eles já tentaram, por eles não conhecerem assim, a aplicação daquela palavra, eles davam uma interpretação que eles achavam que era melhor. Naquele momento, às vezes, já pensando na igreja daquela época, a atenção que eles iam dar para as pessoas daquela época. Então vocês veem que as palavras se perderam ao longo do caminho. E todos os estudiosos, pesquisadores, têm muita profundidade para entender essa palavra. Mas nós observamos que toda palavra de Jesus, ou não só as palavras, mas como bem aventurando, todos os ensinamentos de Jesus, eles têm dois elementos básicos. Tá? Eu acho assim genial essa maneira que Jesus ensinou, porque essa maneira que ele ensinou, ela não só serviu para a sua época, mas ele ensinou sabendo que os seus ensinamentos eles atravessariam os séculos, né? E há 2000 e poucos anos já se passaram e a gente está conversando e fazendo essas palavras, né? E muitas delas ainda não são totalmente compreensíveis. Mas então ele usava sempre dois elementos nas suas palavras. Ele usava um elemento material e um elemento espiritual. Tá? Esse elemento material era tirado sempre da natureza, né? Ele secava a sua região, e ele tirava também do meio ambiente que se vivia. Então, os estudiosos dizem que para a gente, a primeira coisa que a gente deve fazer para compreender bem as palavras de Jesus é trazer as palavras, sempre que possível, para um momento histórico, para um Jesus histórico. O que os estudiosos querem dizer com isso? É assim, é trazer essa parábola para o momento que aconteceu, aonde aconteceu, por que aconteceu, a quem Jesus se dirigia, tá certo? O que Jesus, naquele exato momento, o que ele queria pregar com aquelas informações? Daí que eu disse para vocês que muitas palavras suscitaram informação diversificada. E algumas religiões acreditam na vida de Jesus, né? Porque deixa bem claro, assim, se você olha e diz assim, não, Jesus já não falei. Porque a palavra está muito isso aí, né? A palavra das 10 virgens, né? Ela está bem clara. Mas se você trouxer essa parábola para um momento histórico, você vai ver que Jesus podia muito bem estar alertando as pessoas para as coisas que poderiam acontecer. Porque Jesus teve uma passagem muito demora, muito rápida, né? Só foram 3 anos do seu ministério. 3 anos, né? Eu acho que tem 3 anos, né? Então ele sabia de tudo que ele tinha que fazer, ele só tinha consciência desse desencarno dele, desse tempo rápido. Então ele tinha que fazer tudo nesses 3 anos. Entendeu? Então uma das coisas que ele está alertado, que ele falava para aquele momento histórico, né? E as pessoas esqueceram desse momento histórico e trouxeram as palavras para um outro momento. Aí algumas cabeças deverão estar pensando assim, então as palavras a gente tem que entender de outras maneiras? Não, até porque elas são tão ricas nas informações, elas têm tantas informações nas entrelinhas das palavras, que elas são feitas mesmo para atravessar os séculos. Por isso que ele usava esses 2 elementos, o elemento material, que eu já falei para vocês, que te dava a natureza, uso e costume das pessoas, e ele usava um elemento espiritual, tá certo? Toda a palavra dele tem esses 2 elementos, né? O material era fácil de entender, porque ele tirava da própria vida das pessoas, então todo mundo entendia. Agora, o elemento espiritual, a informação espiritual da palavra,
de evolução do espírito. Né? Eu vou dizer para vocês que isso é uma coisa fácil de entender. Quantas pessoas já estudaram o livro dos Espíritos, o Evangelho, etc. E tem uma outra época que você vai retomar o estudo, aí você vê algumas coisas e diz, ixi, essa pergunta eu nunca vi. Ou quando você vê aquela pergunta, ela é diferente do teu entendimento anterior. Como a gente fala popularmente aqui, quando diz, caiu a ficha. Né? Eu já tive muita essa experiência. Eu tinha um entendimento há 10, 15 anos atrás, depois, retomando esse estudo, né, a gente tem um outro entendimento. Por quê? Porque já houve uma evolução também nossa, pensamento, de atitude, de conteúdo, né? Então a gente já vê naquela informação uma coisa diferenciada. Por isso que o estudioso, ele diz que você vai entender de acordo com a pergunta, você vai entender 30, 40, 50, até 100% dessa informação que Jesus nos dá. Eu acho muito interessante. Mas Jesus sabia exatamente o que ele falava. Então, assim, sempre que a gente estuda as palavras, vamos tentar até entender o costume daquele povo naquela época. Eu dou sempre um exemplo aqui para as pessoas da parábola das 10 virgens, né? E quando aquelas virgens, o que acontecia? Eram bodas, um casamento na época. E na época de Jesus era feito assim, um casamento, ele fazia a parte, digamos assim, religiosa, acontecia na casa da noiva, né? Então todo mundo se deslocava para a casa da noiva, fazia um casamento como se fosse um casamento religioso hoje, tá? E uns e bebes, que a gente chama, acontecia na casa do noivo, tá entendendo? Então o que acontecia? As pessoas que não estavam na cerimônia religiosa, certo? Elas sabiam o trajeto da casa da noiva para a casa do noivo. Então elas ficavam naquele caminho e à medida que o cortejo passava, elas iam se inserindo no cortejo e iam para a casa do noivo. Só que naquela época, as bodas, elas não duravam só uma noite, elas duravam 2 dias, 3 dias, até acabar o vinho, até acabar a comida, tá? Então o que ele fazia? O noivo, tá certo? Quando entrava todo o cortejo, tá entendendo? O noivo fechava a porta e não entrava a ninguém. Aí você vê, se você vê a parábola das 10 virgens, você vai dizer, mas que cara grosso, cara, 5 virgens se atrasaram. Não sei se estão lembrados dessa parábola, né? Que ela não levava a lamparina com o óleo necessário para iluminar o caminho, né? Aí quando ela chega atrasada, ele diz, não, você não tem como não, ela está fechada as portas, né? Por quê? Porque naquela época, se você não fechasse as portas, né? Ela não terminava nunca a festa, né? Então todo mundo só saía e ninguém mais entrava. Então alguns costumes, eles precisam ser entendidos para poder também que a gente entenda a história da parábola. Não fica uma coisa meio solta, tá entendendo? Então por isso que há necessidade de trazer para esse momento histórico, os costumes, para como aconteceu. Pois bem, essa parábola do semeador, ela é talvez mundialmente a parábola mais popular de Jesus, conhecida em todo mundo que a sua doutrina é cristã, eles conhecem essa parábola. Não tem uma pessoa que não conheça a parábola do semeador, certo? Vocês viram ali, é simples, né? Que a parábola ela pode ser um relato, ela pode ser um conteúdo maior, mas ela pode ser uma frase só, a parábola. Uma frase está contida de informações que Jesus queria passar. E é uma parábola pequenininha. A gente vai ver então essa noite, eu vou passar para vocês verem como é interessante a gente ver uma coisa e outra. Ver a parte material da parábola e ver a parte espiritual da parábola. Tá? Então a parábola, o semeador saiu a semear. Tá certo? E ele deixou cair a semente ao longo do caminho. Né? Vieram as aves, comeram, aquelas sementes todas se perderam. Né? E ele continuou a semear, jogou a semente num terreno pedregoso, né? Como ele não tinha, as raízes não podiam se aprofundar, se o terreno não permitia, até ela logo a semente já não morreu. Tá? E ele continuou a semear e ele lançou a semente entre os espinheiros. Tá?
Então as sementes também foram sufocadas pelo crescimento do espinheiro, até que o semeador encontrou um terreno bom, onde sua semente deu frutos. Mas mesmo esse terreno sendo preparado, adubado, ele não deu 100% de germinação. Né? Teve lugar que deu 30%, deu 50% de semente, 75%, 100%. Né? Mesmo no terreno que estava preparado, tá certo? Essa semeadura não foi 100% efetivada, tá certo? Então, de uma maneira mais alegórica, né, que essas informações também foram passadas pelos evangelistas, né, a gente vai ver do ponto de vista material. Né? Quem é o semeador dessa parábola? É Jesus. Né? E são as sementes, é seus ensinamentos, sua palavra que ele dá para a gente. Quem são os terrenos? Né? São os nossos corações, os nossos espíritos, tá certo? Que estavam ali recebendo aquela informação, tá certo? Então, os evangelistas, eles são mais profundos, eles dizem que a árvore representa o demônio, representa as forças do mal, né? E a gente não vai tratar dessa parte agora também. Foi bem. E até que encontrou um terreno propício para essa plantação, tá certo? Então, no primeiro terreno, que foi o terreno que a semente caiu ao longo do caminho, tá certo? Foram todas perdidas, né? O segundo terreno pedregoso, o que ele queria dizer isso, né, do ponto de vista material? É que são pessoas que efetivamente eles escutam, conhecem o ensinamento, escutam o ensinamento, até tem admiração, mas logo que chegam os seus problemas, suas dificuldades, eles abandonam a palavra e enveredam por outro caminho. Né? São os caminhos que ele fala, os terrenos pedregosos. E tem um terreno que é cheio de espinheiro, certo? São aquelas pessoas que efetivamente escutam a palavra, tá certo? Aceitam, tá certo? A doutrina, querem efetivamente, querem conduzir sua vida dentro do mundo da verdade, do bem, tá certo? Do amor e da caridade, mas elas são tomadas pela sedução das coisas terrenas, né? Elas enveredam por outros caminhos, que são os espinheiros na representação dele, né? Que acabam sufocando aquela pessoa que efetivamente conhece a palavra, gosta, admira, se propõe a fazer, mas quando chega aqui, você lembra da mensagem, né, que a gente faz proposta lá no mundo espiritual aqui, né? Mas a gente tem o livre-arbítrio e às vezes quando chega aqui, as nossas propostas todas são por lado da parte, tá certo? Esses espinheiros representam isso, né? Aquelas pessoas que são encantadas com as coisas da matéria, são seduzidas pelo dinheiro, pela beleza, pelo sexo e outras coisas mais fáceis do mundo terreno. E o quarto terreno, ele representa realmente aquelas pessoas que já praticam bem, né? Aquelas pessoas que já estão, que ouvem a palavra, cumprem a palavra, sabe? Praticam o amor e a caridade. Certo? Consegue efetivamente trabalhar dentro dos ensinamentos de Jesus. Tá? Então, a palavra do semeador, ela diz basicamente isso. Agora a gente vai ver algumas coisas que estão nas entrelinhas da parábola que não é muito claro quando você começa a se aprofundar na parábola. Ora, dentro de uma agronomia física, tá certo? Esse semeador que saiu a semear, e ele já parte do princípio que 75% das suas sementes serem terríveis. Não é verdade? Porque caiu ao longo do caminho 25%, são 4 tipos de terreno, mais 25% caiu no terreno pedregoso e mais 25% caiu no terreno de espinheiro. Então, dentro de uma agronomia física, a conduta desse semeador seria imperdoável, né? No momento em que todo mundo planta a sua semente e quer colher. E ela quer colher o máximo que essas sementes possam produzir. Tá? Então, se fosse uma época de hoje, esse agrônomo, esse semeador, esse agricultor seria realmente repreendido, porque ele pegou 75% da sua semente e perdeu todas. Mas, se a gente analisar a parábola dentro de uma agronomia metafísica,
aí essa situação muda totalmente. Por quê? Porque dentro de uma agronomia metafísica, tá certo? Nem o melhor dos semeadores, que era Jesus, que possuía as melhores sementes, ele não sabe o resultado do seu plantio. Não é? Por isso que ele falava para todo mundo o seu ensinamento. Ou seja, eu vou semear em todos os terrenos. Por quê? Porque eu não sei qual vai ser o resultado dessa semeadura. Porque até mesmo o melhor dos terrenos, ele deu uma produção diferenciada. Lembra que o Evangelho diz? Então o terreno que estava preparado, se dá uma produção diferenciada, nem ele, Jesus, sabe, o grande semeador das melhores sementes, sabia do resultado, porque esse resultado é imprevisível. E esse resultado imprevisível, ele entra no campo do livre-arbítrio, né? Então eu vou semear a palavra, vou semear meus ensinamentos para todos, tá certo? Vamos supor que eu esteja aqui ensinando o amor, a doutrina, a caridade, né? Eu não sei, eu não conheço a intimidade de cada um de vocês. Eu não sei aonde o meu ensinamento vai entrar com mais profundidade ou vai ficar na superficialidade. Então, a semente, ela tem que ser lançada em todos os terrenos, né? Porque ele pode não produzir num terreno e pode produzir num terreno que não seja bom do nosso ponto de vista, né? Então essa parábola, ela é a apoteose do livre-arbítrio, tá certo? Essa parábola, ela diz que o homem tem que ser bom, caridoso, sem esperar nada. Ou seja, eu tenho que produzir a minha caridade, eu tenho que dar o meu amor, tenho que espalhar essa semente sem, contudo, esperar que haja frutificação dela, né? Ou seja, eu faço bem pelo bem, tá certo? Então, o que a parábola nos diz do ponto de vista espiritual é que existe dentro desses supostos terrenos que são imprevisíveis, né, uma coisa que se chama livre-arbítrio. Por isso que a mensagem tratava do livre-arbítrio, tá entendendo? Porque assim, o livre-arbítrio, quando entra o livre-arbítrio, a liberdade do homem, a jurisdição divina se afasta, porque senão não teria cabimento, né? O livre-arbítrio não existiria. O livre-arbítrio, ele faz parte das doutrinas universais, né? Vai para qualquer planeta habitado que Deus colocou como homem habitante, certo? Ela é universal. O livre-arbítrio é universal. Então, à medida que esse meu livre-arbítrio vai amadurecendo, tá certo? É que esse meu terreno está efetivamente preparado para receber essa semente. Você vê que é uma coisa maravilhosa você ver essa palavra dentro do ponto de vista espiritual, né? Por que acontece tantas coisas? A gente vê muito nas casas espíritas essa pergunta, e às vezes as pessoas, às vezes são espíritas ou são de outra religião, e perguntam: meu Deus, por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Porque tem uma coisa que se chama livre-arbítrio, está entendendo? Nada acontece de graça com a gente, né? Ou são coisas que acontecem já nessa mesma vida, ou são coisas de vidas passadas que nós temos que resgatar, tá? Quando Jesus falou as bem-aventuranças, ele foi bem claro. Ele fala das 8 bem-aventuranças, ele fala 6, ele usa o verbo no tempo futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele só usa o verbo no tempo presente quando ele fala do reino de Deus. Ele fala: o reino de Deus é, e não será. O reino de Deus vai estar dentro de cada um de nós, né? O que é o reino de Deus? É uma hierarquia de valores, né, que está dentro da gente, que precisa ser descoberto por cada um de nós e pôs em prática. Por isso que Jesus veio nos ensinar a descobrir esse reino de Deus, né, que faz parte também, tá certo, desse ensinamento universal, dessa doutrina universal, como é o livre-arbítrio, como é a lei de causa e efeito, tá entendendo?
Então não adianta a gente perguntar por que comigo. Se está acontecendo com a gente, porque alguma coisa nós precisamos aprender, alguma coisa nós precisamos resgatar. E o danado do livre-arbítrio, né? Que é o que nos, digamos assim, atrasa talvez a nossa evolução espiritual, tá certo? Que a gente se queixa tanto por que comigo, mas foi necessário naquele momento você ter que fazer as suas escolhas, tá certo? Como o terreno que Jesus está plantando aí, tá certo? Ele está jogando a semente, tá? Mas às vezes o livre-arbítrio não está amadurecido, você não está realmente amadurecido dentro daquelas informações. Por isso que eu falei no começo que Jesus queria a consciência do ser, era um ser realmente despertar a sua consciência para aquele ensinamento. Eu tenho que ser bom, você é relativamente bom. E essa palavra fala dessa apoteose do livre-arbítrio, né? Então, quando começa com o livre-arbítrio, a jurisdição divina sai de lado, né? Deixa que nós, dentro dessa nossa liberdade que nós temos, podemos fazer o que a gente quiser fazer. Agora, nós seremos responsáveis e responderemos por todos os atos que a gente vai fazer, né? Então, você vê como é diferente dentro de uma colocação a palavra material dentro da colocação espiritual, né? Uma é mais simplista, né? E a outra já é mais evolutiva, ela trata do livre-arbítrio, já trata da evolução do ser humano, da compreensão do ser, do amadurecimento do ser, né? E assim, então as parábolas, elas precisam ser lidas, certo? E ser saboreadas. Por isso que a gente não tem que ter tempo de ouvir fazer as parábolas, né? A palavra é como se fosse uma prece, que a gente vive no dia a dia da gente, tá certo? Por isso que a gente tem que ler com carinho, estudar, de preferência em um lugar tranquilo, silencioso, para a gente mergulhar no ensinamento de Jesus, tá certo? E ela só tem essas informações, só tem essas duas informações que eu estou trazendo para vocês, não. As palavras, à medida que a gente evolui espiritualmente, a gente vai descobrindo nas entrelinhas das palavras mais informações que vai nos tornar melhor cristão, que vai nos fazer homens e mulheres melhores, tá certo? E que vai ajudar na nossa evolução espiritual, certo? A evolução espiritual, ela passa, por isso que ela é lenta, ela é devagar, por isso que são necessárias milhares de encarnações, né? Às vezes essa ideia de encarnação que a gente tem também, ela é muito vaga, né? A gente nem imagina que a encarnação é um processo de muitas idas e muitas vindas, né? Quando a gente entende o processo reencarnatório, é muito legal, mas quando a gente se aprofunda que esse processo reencarnatório nessa escola chamada Terra ou em outros planetas, né, era um processo muito lento, né? Porque esse amadurecimento, né, espiritual, esse amadurecimento livre-arbítrio, ele é um processo muito lento, até mesmo para ser compreendido. Uma vez o Divaldo Franco estava numa reunião, eu acho que eu vou contar essa história para vocês aqui, eu gosto de contar essa história. Ele estava na reunião mediúnica e estava conversando com o espírito. A pessoa dá bronca no espírito, entendeu? E a dona Deane, que estava junto dele, dizia: Divaldo, vai com calma, vai com calma, esse espírito é apenas uma criança. E o Divaldo continuou dando bronca no espírito, e a dona Divaldo, vai com calma, esse espírito é apenas uma criança. Aí, terminada a reunião, o Divaldo conversou mentalmente com a dona Deane, por que você dizia tanto para mim com calma, aquele espírito? Ele é um protegido seu, ou realmente é uma criança? Ela disse: não, Divaldo, esse espírito só tem 400 e poucas encarnações. Você imagina isso? 400 e poucas encarnações de apenas uma criança? Você imagina como esse processo é lento e demorado, né? Muitas reencarnações, né? Quantos de nós já vivenciou, né, a experiência de Cristo, né? Quantos de nós talvez, né, no processo aí de evolução com maldoso, né? Estava naquela multidão inflamada, crucifica, né? Então a gente tem que ver assim que
processo é muito lento. Esse processo, antes de tudo, ele passa pelo livre-arbítrio, né? Então a gente tem que entender que a liberdade é uma coisa maravilhosa e o livre-arbítrio também. Agora cabe a cada um de nós fazer o uso desse livre-arbítrio. Por isso que essa palavra, né, ela além de ser uma apoteose do livre-arbítrio, ela é uma apoteose do encaminhamento do homem no bem na verdade, né? Aquela formação do homem de bem que Jesus falava tanto, né? Quem é o homem de bem que Jesus falava tanto? É o homem que conhece o partir o amor, a justiça e a caridade, né? A gente está tão longe disso, né? A gente pensando bem, a gente está tão longe, né? A gente vê uma cidade dessa, cresce, né? Esses engarrafamentos, essas coisas. A gente liga a sorvete notícia do livro, a gente vê o processo, não vai ser muito demorado aqui, né? A gente acha que está por fora, né? Mas quantas coisas a gente faz no dia a dia que poderia ser melhorada, né? Num carro lá, a pessoa está doida para entrar, não tem como ela entrar porque a avenida movimentar, se você não der a colherzinha de chá, é paradinha, né? Então eu acho que a gente poderia começar no nosso dia a dia, né? Usando esse nosso livre-arbítrio, né? Aprender devagarinho essa coisa do amor e da caridade, né? Ser gentil com as pessoas, né? Às vezes a gente está peleado, uma pessoa pede informação, não, eu estou pegando nenhuma informação que consegue contar com a pessoa, não é verdade? Então eu acho que nesse exercício dessa nossa liberdade, ela passa por essa consciência, né, que Jesus queria que os homens aprendessem, né, essa consciência desse amor e da caridade. Muita gente também, às vezes, entende a questão do reino de Deus um pouco diferenciado, né? Pensa que o reino de Deus é tão distante, e quando nas casas escritas diz que o reino de Deus está dentro da gente, e Jesus só falava do reino de Deus no presente, o reino de Deus o reino de Deus está. Tá vendo? Por quê? Porque reino lembra uma hierarquia, né? Alguém que manda, alguém que obedece, né? E lembra hierarquia. Por isso que ele fala de reino, né? Reino não faz toda essa lembrança, né? Quando eu falo aqui rei, sempre lembra um rei, né? Alguém que manda, né? Alguém que obedece, alguém que está mais embaixo, né? Então, como ele falava que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, significa o quê? Que existe hierarquia de valores que faz parte da natureza humana, que está dentro de nós, que nós precisamos descobrir, né? A gente vai mais atrás, 100 anos de Jesus, e vê Sócrates falando, conhece-te aqui mesmo, né? Você já ouviu muito nessa casa falar isso, né? O que Sócrates falava com eles, conhece-te mesmo, né? Porque quando a gente conhece a nós mesmos, nós começamos a descobrir a riqueza interior que tem dentro da gente, essa hierarquia de valores, né? E elas fazem parte dessa universalidade do reino de Deus, né? Como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? Eu queria me amar a Deus sobre todas as coisas, amar a mim para poder depois amar o próximo, né? Ser gentil, ser caridoso, né? E fazer essa semeadura, o Evangelho está convidando a gente a ser o semeador, né? Essa semeadura que o Evangelho também nos convida a fazer é não só para lançar semente, mas praticar essa semeadura. E não esperar pela fartura da colheita. Não esperar se essa colheita vai ser boa, se não vai. A gente tem que fazer a nossa parte. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Sem esperar essa festa da colheita, tá certo? É isso que o Evangelho também nos convida, né? Faz a tua semeadura. A gente não conhece nem o terreno, faz o bem a todos, indiscriminadamente, né? Planta, faz a tua semeadura e não olha para trás, né? Não espera para a colheita, né? Planta e vai embora, vai fazer outra semeadura, tá certo? Porque a verdadeira caridade é essa, né? O Evangelho está cheio dessas informações, né? Um deles esmola que eu falei, não toca como trombeta, né? Falando da caridade, né? Caridade é essenciosa, não é uma expressiva, né? Ela não é como fazia os fariseus, né? E o padre não, meu Deus, não, na Bíblia que já falou, né? Eles eram séculos caiados, né?
branquinho por fora e pouco por dentro. Então a gente tem que pegar todo ensinamento que Jesus deixou assim maravilhosamente para a gente. Então a gente tem que pegar essas palavras e degustar essas palavras, né? Penetrar nas informações de Jesus, né? Ele é tão maravilhoso que as palavras dele são fantásticas, né? Quando ele fala do samaritano, né? Falando da caridade, né? Ele era tão fantástico que ele usou o samaritano porque o samaritano era visto como pessoas que não prestavam, né? Aí Deus passou o sacerdote, passou um levita e passou o samaritano, né? Aí ele pergunta, né? Porque as palavras, elas incitavam o questionamento, elas incitavam os ouvintes a eles perguntarem, eles ficarem curiosos, né? Palavras, por isso que ele era, quando Jesus falava, porque além da simplicidade, eram histórias vivas, né? Quando ele falou que o homem ia de Jerusalém a Jericó, tá certo? É aquela estrada, ela tem muitas cavernas, tipo essa novela que está passando aí, a Capadócia. Então ela tem muitas cavernas, então desde aquela época tinha muito ladrão, muito saqueador. Então as pessoas eram constantemente assaltadas nesse trajeto, né, de Jerusalém a Jericó, tá certo? E foi quando passou o cara foi roubado, bateu, viu? Aí passou o quarto, passou o velho e passou, ele usou o samaritano. Qual foi a finalidade que Jesus queria ensinar ali? Era dizer que, ao vista de todo mundo, os samaritanos era um povo que não prestava, porque eles ficaram segregados, né, dentro da religião dela, formaram uma segregação, formaram um gueto. Aí Jesus disse assim, todo mundo disse que os samaritanos, mas quem foi o bom? Aí ele pergunta assim, aí Jesus era tão inteligente, que a maioria das palavras dele, vocês podem ver, ele pergunta assim, quem vos parece? Essa do bom samaritano, ele pergunta assim, qual dos três foi o mais caridoso? Então ele deixava você que não tinha outra resposta para dar. Tinha outra resposta? Falava do samaritano, que passou um padre, um levita, nem olhou o homem, nem socorreu, passa o samaritano socorre. Você podia dizer que era padre, que era o levita? Não. Ele deixava você sem resposta, né? Qual dos filhos foi o melhor para o seu pai? Né? Então ele incitava você a ser argumentativo nas palavras. Você pode olhar as palavras, ela tem um cunho de argumentação e ela não te deixa outra resposta. Ela te deixa, quando você vê uma palavra que não tem isso, ela foi desmembrada, ela chegou diferente lá em cima, tá certo? Foi modificada por evangelista, mas a original, as palavras originais, né, as que conseguem chegar mais perto da informação, elas são perfeitas. Né? Jesus tinha esse cuidado, porque quando ele falava, você não tinha outra resposta para dar. Né? Ele pergunta, quem nos parece? Você vai dizer o quê? Você responde o que ele quer que você responda. Porque os discípulos dele são perfeitos, as colocações são fantásticas. Então assim, eu vou deixar 5 minutos, falta 5 aí para a gente conversar um pouquinho algumas perguntas, né? Então assim, quando vocês lerem essas palavras, né, procure mais dar uma profundidade nesses conhecimentos, procure levar para o Jesus histórico, o uso e costume do povo daquela época, tá certo? Que elas são fantásticas, elas são apaixonantes. Quando eu começo a penetrar no estudo das palavras, eu nem vontade de dormir, porque eu começo a ler, tá certo? Tem muita informação. Tem 2 livros aqui que eu sempre recomendo para vocês. Primeiro eu vou falar para vocês. Ó. A Sabedoria das Palavras, que é do Beto Roden, que é um filósofo, tá? E tem essa aqui, Palavra do Reino, que é de um pastor, mas extremamente interessante as colocações dele. Tá certo? Esse livro foi escrito em 1932, né? Era um ciclo de estudo e pesquisa das palavras do ensinamento de Jesus. E eles pesquisaram mais as palavras do reino de Deus. Né? Mas eles fazem uma colocação fantástica. Então eu acho assim, que a gente não quer se faz parte de uma casa espírita ou de qualquer outra casa, a gente não pode se desligar dos estudos, né? Eles são necessários à nossa vida, né? E
vocês podem ter certeza, não passou ainda na Terra o homem mais inteligente, mais fantástico, o maior psicólogo, o maior pedagogo, o maior de todos, do que Jesus. Ele foi, não é à toa que ele é filho de Deus e que ele veio e foi preparado para ser o governador do planeta Terra. Ok? Pessoal, a nossa palestra terminar aqui. Agora tem 2 minutinhos para alguma pergunta, para alguma coisa que vocês queiram falar, queiram perguntar. Aí, vamos lá? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei assim que não ficou bem claro, que precisa mais alguma informação? No Evangelho segundo o Espiritismo, não existem todas as palavras que tem no Evangelho, não é verdade? Não. Algumas não foram colocadas. Muitas? Não são muitas. Qual foi os critérios dessa seleção das palavras que foram colocadas? Porque Kardec diz, olha, essa pergunta eu não sei quem responder, tá certo? Talvez esse estudo merecesse um estudo à parte, quando ele pensasse na época de fazer um estudo, porque as palavras são riquíssimas. Agora eu estou lendo muito, mas tem palavra. Toda noite a minha esposa bota uma novena que tem lá de Robson na televisão, e eles fazem todo dia, eles leem uma parábola, e aí conversam sobre aquela parábola. Mas tem palavras que eu nunca vi. São coisas belíssimas, né? E ele faz uma explicação também muito legal. Até eu não sei dizer realmente por que ele tem essa seleção. Agora eu vejo assim que o Evangelho tem a riqueza das palavras dela é muito grande. Ela vai além da nossa imaginação. Eu ia falar a respeito disso também nas transcrições. Eu ia falar que, pelo motivo das transcrições sendo manuais, essa troca, algumas das palavras foram adulteradas, muito perdeu o sentido. Muito, elas perderam. Tem palavras que elas são assim, nitidamente que elas foram divididas. Tem palavras que ela tem aplicação num evangelista e não tem aplicação noutra. Tem palavra que os estudiosos veem muita palavra usada por Paulo, tá certo? Porque ele foi o maior divulgador da doutrina cristã, né? Então tem muitas coisas que os evangelistas atribuem a Jesus, mas os estudiosos que estudam profundamente isso, ele diz que a metade daquelas informações são palavras textuais de Paulo. Então são muitas coisas. Houve a perda, tá certo? Chegaram até evangelistas as informações e ele chegou lá a informação e ele não consegue colocar naquele momento histórico para quem Jesus falava, naquele momento, por que ele falou isso. Aí ele pega aquela palavra e fala da maneira que ele entendeu. Então as perdas são muitas. Agora tem palavras que elas são, se você comparar os 4 evangelistas, eles só mudam a maneira de dizer, mas a essência ela é a mesma. Eu coloquei uma das seleções foi justamente por isso, onde todos eles falaram que não é feito essa. Quando todo mundo falou, precisamos usar isso até hoje, né? Quando uma verdade é disseminada no tanto, a gente vê se foi falado no outro. A coletânea do Evangelho segundo o Espiritismo traz muito isso, né? Por exemplo, os outros apóstolos disseram também, aí nunca tem aquela coerência. Só dar a explicação mais. Assim, o que acontece também por exemplo, não foi foram diversos 4 evangelistas, tiveram 70 e poucos evangelistas, está entendendo? E foram selecionados esses 4. Talvez, se um estudo mais profundo e maior pudesse checar, né, esses 70 e poucos evangelistas, para ver o que distorce, o que não distorce de uma coisa, seria talvez muito rico, né? A alegoria das palavras, você disse que não, né? Mas aí tem autores. As alegorias? O próprio evangelista destaca como palavras na alegoria. O próprio Agostinho, quando ele fala da parábola do bom samaritano, ele conta a parábola do bom samaritano de forma alegórica. Ele diz assim: um homem viajava de
Jerusalém a Jericó. Aí ele fala assim, esse homem é Adão. Jerusalém representa a cidade sagrada. Jericó representa no seu meio. Aí ele começa a tratar como se fosse decodificando a parábola. Aí ela vira uma aleluia. Você está entendendo? Depois, se você quiser, eu vou te mostrar essa alegoria de Santo Agostinho. Eu estou falando no livro aqui, eu tenho uma coisa bem mais interessante. Agora, no fim, não tem nada a ver. O sentido, a essência do ensinamento que Jesus queria, quando pega uma alegoria, ele acaba se perdendo. Você está entendendo? Aliás, não só nas palavras, não, mas com qualquer outro ensinamento. Tá certo? Como a questão do reino de Deus. O reino de Deus ainda é muito, assim por diversas religiões, ele é muitas vezes mal interpretado. E se você pegar as bem-aventuranças, toda vez que ele fala do reino de Deus, ele fala ou fala estar. Diferente das outras coisas, ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, o que ele está dizendo assim? Bem-aventurados sois vós que está passando por isso, ou seja, está resgatando hoje, para no futuro tu não mais ter esse problema, para ser feliz numa outra encarnação. Você não está entendendo? Esse futuro é uma outra vinda dele na reencarnação. Então, por isso que ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está entendendo? Então ele fala tudo em termos de futuro. Então ele diz assim, feliz tu que está passando essa dificuldade hoje, porque no futuro, quando tu resgatar essa tua dívida, tu não tem mais o que pagar. Tu vai ser feliz mesmo dentro dessa dívida que você está pagando. Está entendendo? É muito interessante. Agora quando ele fala do reino de Deus, ele fala do reino de Deus e ele fala não fala estar. O reino de Deus, ele está dentro da gente. Esse conceito, a pessoa diz, mas Jesus foi quem trouxe